5 estratégias que melhoram a relação entre cuidadores e a pessoa com a doença de Alzheimer. Bem, gente, eu vi o coração de muitos cuidadores e cuidadoras. Eu já ouvi o coração de uma cuidadora me dizer o seguinte: eu quero cuidar, é um desafio para mim. E a outra disse: eu quero compreender o que acontece em um cérebro que tem Alzheimer. E um outro cuidador me explicou: eu quero cuidar e entender o porquê daquele tédio dos doentes de Alzheimer e as suas mudanças de humor. Porque a qualquer momento muda de humor. Por quê? Eu quero compreender o mundo da pessoa com a doença de Alzheimer. Boas-vindas! Que bom que você está aqui e vai conhecer algo mais sobre estratégias a se desenvolver no dia a dia de uma pessoa com a doença de Alzheimer e seus cuidadores e cuidadoras. Que tipo de estratégias vocês, cuidadores, usam para que se realizem de forma a tranquilizar as pessoas com a doença de Alzheimer? Seriam tipos de estratégias que reduzem o tédio e adaptam para lidar com situações delicadas como estas seguintes? Número 1. Compreender as alterações cerebrais. 2. Adotar abordagens suaves. 3. Manter exposição à luz natural. 4. Enfatizar o tom de voz e a compreensão do mundo da pessoa com a doença são algo mais importante para que aquele local onde essas pessoas estão sejam de acolhida, de alegria, possivelmente com poucos conflitos. E neste vídeo você vai conhecer também algo importante que aconteceu com o meu pai. É importante lembrar que só nos Estados Unidos existem mais de 11 milhões de adultos que cuidam de pessoas com demência, e essas pessoas vão experimentando mudanças de humor. Além de perderem a memória, perdem também a emoção, além de ter depressão, que é a solidão em que se encontram, impulsividade e delírios, que é quando a pessoa não diferencia o que é real e o que não é real. Em geral, os cuidadores dizem que as mudanças de humor são as mais perturbadoras. Só para lembrar para você, como foi anunciado num dos comentários do último vídeo, quando a pergunta foi esta: gostaria de saber se as mudanças de humor nas pessoas com a doença de Alzheimer acontecem talvez por causa da mudança no cérebro? É por isso que estamos trazendo aqui este vídeo. Agradeço a uma pessoa especial que fotografou com muita perfeição um artigo com este título: Saiba como cuidadores devem encarar a confusão da demência. O nome da pessoa a quem eu agradeço: Virte Terezinha Grando. Obrigada. É muito útil para os cuidadores terem em mente que essas alterações são causadas por mudanças no cérebro mesmo. Isso é o que diz o geriatra e profissional Nathaniel Chan, da Universidade de Wisconsin-Madison. Então, se os cuidadores entendem que as alterações de humor são causadas por mudanças do cérebro, isso não é culpa de ninguém, diz o professor, mas é importante reconhecer. Assim se sente menos angustiado o que diz respeito ao familiar com a doença. E por que as mudanças de humor acontecem? São em geral causadas pela deterioração de partes do cérebro que controlam a atenção, o aprendizado e o sentimento. Além disso, pessoas com a demência têm menos energia cerebral para se ajustar às sensações, como dor, fadiga e estímulos que surgem no ambiente. E com o avanço da doença, as pessoas perdem a possibilidade da fala. Essas partes do cérebro que elas sofrem uma deterioração, né? É exatamente aquelas partes do cérebro que são a atenção, aprendizado e os sentimentos. Por exemplo, ao precisar ir ao banheiro e não sabendo pedir, o que a pessoa faz? Ela faz alguma coisa para se fazer notada ali, né? Ela bate em algo para mostrar que ela está frustrada. E vamos agora então às estratégias conforme a psiquiatra Ellen Callis. Ela, a partir de uma pesquisa, descobriu que aqueles cuidadores que têm um sistema próprio para abordar sintomas comportamentais, eles têm menos estresse. Mas então, como é que eles passam a fazer isso? Eles desenvolveram um programa de educação a partir do DICE, D-I-C-E. É D de descrever, I de investigar, C de criar e E de estimar. Então você veja bem, descrever, investigar, criar e estimar. Por meio dessa abordagem, os cuidadores descrevem as mudanças de humor.
Veja a importância deste exemplo, a partir do que descreve Calles. Um caso em que cuidadores treinados no DISC, essa forma que a gente está falando agora, ajudaram a acalmar a residente de uma casa de repouso que vagava todo dia, sempre na mesma hora. Vamos ver como é que aconteceu. Interessante, após investigar possíveis causas, descobriram que ela era uma jardineira aplicada. A partir disso, os cuidadores passaram a levá-la ao pátio para que ela pudesse colocar as mãos na terra. E ela passou a fazer isso e interrompeu o jeito que fazia antes. Sendo assim, atenção, cuidador. Não se irrite. É importante que tenha mais ênfase o tom de linguagem corporal. O que é esse tom da linguagem corporal? É a paciência. B. O cuidador precisa falar calmamente, com o rosto e a postura relaxados. C. Outra coisa interessante. Não adianta o cuidador teimar que naquele dia é quarta-feira, se a pessoa que tem a doença de Alzheimer acha que é uma quinta-feira, uma segunda-feira, da doença de Alzheimer mesmo, né? Então é bem complicado, né? D. Não confronte com verdades das quais as pessoas não gostam. Veja agora outras estratégias interessantes. Então, a dica 1. Proporcione a luz dentro de casa. Isso por quê? Porque para a pessoa doente é mais importante do que para as outras pessoas. Mas não é só essa luz dentro de casa que é interessante, mas também a luz lá fora, a grande claridade. E também aquela claridade que a própria pessoa abre a janela. Porque são luzes que trazem alegria para a pessoa doente. Dica 2. Deixe o doente avistar paisagens das quais mais gostava antes. No caso do meu pai, teve um momento em que ele, embora tivesse a cama dele, ele ainda queria que aquela cama ficasse maior. E reclamou, pedindo que ela fosse mais alta e daquela cama, ele pudesse ver um trecho da terra dele, de preferência aqueles trechos verdes, pedaço de terra com mata, onde ele trabalhava antes. Então, irmãos e irmãs se uniram de uma forma e de outra e a cama chegou. Dica 3. Reduza o tédio com atividades que as pessoas com demência podem fazer sozinhas ou com seus cuidadores. Por exemplo, dica 3A. Reduza o tédio varrendo a entrada da casa e limpando canteiros. Dica 3B. Reduza o não saber no ambiente ensinando uma receita que a pessoa sabe. Dica 3C. Reduza a falta de alegria convidando para cantar e tocar. Dica 3D. Convide a assistir algo como cerimônias religiosas em dias de domingo. Por exemplo, meu pai ele assistia, né, a cerimônia da missa dominical de Aparecida do Norte no tempo dele, né? E na época ele não ia mais, naquele período, ele não ia mais no culto da comunidade, né? Ele ia só quando as pessoas podiam levá-lo, mas normalmente não. Então ele ficava assistindo da televisão. E caso o doente canse de assistir aos domingos de manhã, troque por um vídeo de culinária ou outro. E agora a gente vai ver as estratégias de ouro, super importante. Estratégia de ouro 1. Tenha atitude afetuosa para com a pessoa doente, olhando nos olhos, escutando a pessoa com atenção. Estratégia de ouro 2. Fale de modo gentil, com calma. Estratégia de ouro 3. Em vez de dizer não faça isso, diga, melhor, vamos fazer assim, assim fica melhor, ou então o que você acha de fazer desse jeito? A pessoa vai gostar de conversar e achar um jeito melhor fazendo junto com a pessoa que cuida, né? Estratégia de ouro 4. Avalie como está indo a pessoa cuja doença é progressiva por meio de um diário para anotar. Se a memória está melhor, se as tarefas diárias são realizadas com facilidade, anote. Você vai ver quantas risadas você vai conseguir dar com essa outra pessoa, porque valem cada minuto dessa jornada. Ou seja, em outras palavras, vamos com muito carinho fazer um diário com a pessoa que está com a doença de Alzheimer. Ela vai te ajudar. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para vocês o tema 5 estratégias que melhoram a relação entre cuidadores e pessoas com a doença de Alzheimer. Espero que você tenha gostado e se gostou, comente no box dos comentários. Muito obrigado por ter seguido comigo nesta jornada. Até a próxima! Quero ver você de novo por aqui.